noite, Diniz. Boa noite a todos. Diniz, hoje a gente viu um Bragantino, não que seja surpresa, mas colocando 4 jogadores em cima da linha defensiva do Fluminense, 2 abertos, 2 mais por dentro. O quanto isso dificultou as ações do Fluminense, principalmente no primeiro tempo, e talvez os desfalques também tenham pesado, já que o Fluminense não tinha a sua zaga titular em campo. Foi uma postura que obviamente se preparou, mas isso facilitou com que eles tivessem mais facilidade para, através de lançamentos, chegar mais próximo ao gol do Fluminense e consequentemente fazer o gol? Não teve surpresa, é um time que joga de maneira agressiva aqui. A gente adiantou a marcação, na maioria das vezes que adiantou a marcação no primeiro tempo a gente levou vantagem. Esse foi um lance que o jogador acabou levando a vantagem, o lance do gol totalmente evitável. O lance era fácil de ganhar a primeira bola, depois fácil para fazer a falta no primeiro lance, e a gente acabou cometendo o pênalti. Mas depois a gente começou a encaixar as saídas. No começo do jogo a gente sofreu mais os 10, 15 primeiros minutos, mas não foi por conta disso que você falou. Acho que o time estava ainda se encontrando no campo, eles tiveram 2 chances aqui pelo lado esquerdo, as 2 bolas na trave. E depois a gente se encontrou no jogo, começou a jogar melhor, conseguia sair quase todas as bolas pelo chão e tivemos chance até para virar 1-1. No segundo tempo o time voltou pior, e com as mexidas também não conseguiu surtir efeito e o Bragantino mereceu ganhar o jogo. Diniz, você falou agora no segundo tempo que as mexidas não surtiram efeito, você reclamou muito, estava cobrando muito dos jogadores de movimentação. Talvez tenha sido a falta de movimentação, tenha sido o principal fator que definiu o jogo, da maneira como ele aconteceu, o Bragantino muito em cima e o Fluminense sem conseguir sair muito para o ataque no segundo tempo? No segundo tempo, sim. Faltou movimentação e faltou variar o jogo. O jogo estava pedindo bolas mais longas, a gente estava insistindo, colocamos o Ione Gonzalez e depois ainda o Lelê para fazer um jogo mais direto e que eles estavam bem altos e a gente estava... Quando a gente tirou o Daniel e o Alexander, a gente perdeu mobilidade, perdeu o movimento ali na saída. Então ficou um jogo mais, a característica da gente avançar um pouco mais, fazer um jogo um pouco mais direto e a gente continuou fazendo o mesmo jogo que a gente estava fazendo no primeiro tempo. Então esse foi o erro tático que a gente cometeu e facilitou as ações do Bragantino. Acho que faltou um pouco mais de atitude também, Diniz, no segundo tempo. O time, você fez mudança? Foi? Licença. Pode perguntar, por favor? Não, fala que era só 2 pessoas, por isso eu não perguntei. tem ali. Tudo bem. Diniz, o gol do Bragantino saiu aos 17 minutos, né? E depois o Fluminense até dominou em alguns momentos o jogo, principalmente no segundo tempo. Como que você analisou essa evolução do Fluminense na segunda etapa? Se o Fluminense teve chance até de conseguir empatar o jogo? Não, na verdade eu achei que o Fluminense jogou melhor na segunda metade do primeiro tempo. Não achei que a gente jogou melhor no segundo tempo. A gente foi ter um pouquinho de chance aí no final do jogo e de uma maneira um pouco mais aleatória. Eu acho que a gente não soube jogar o segundo tempo e o Bragantino encaixou a marcação. A gente tinha que variar, como já disse na outra resposta, um jogo um pouco mais longo, mais alongado. E a gente insistiu no jogo mais curto e facilitou as ações do Bragantino. Gabriel, o último. Diniz, não sei se você já respondeu, porque eu cheguei aqui descendo. Boa noite. Boa noite. No final do jogo, você falou do segundo tempo, da questão de pressionar um pouquinho mais, o Fluminense terminou com o Johnny estava fazendo um pouquinho mais do lado esquerdo, mas tinha o Lelê, tinha o Germancano, o Léo Fernandes, o Arias e o Keno, se eu não estou enganado. São muitos jogadores de frente. O que você pretendia quando colocou esse time? Era ele pensar ainda mais o Red Bull Bragantino para trás ou era alguma outra decisão tática? Estava pensando em ganhar o jogo. A gente precisava ter jogadores que tinham um poder maior de levar a bola para frente, de finalizar. Foi isso. As mexidas foi, obviamente, para tentar colocar o time mais para frente. Era para fazer um jogo. A gente começou a fazer um jogo mais alongado e as bolas caindo ali no campo de defesa do Bragantino. A gente ia ter os lados com jogadores com boa velocidade e uma área mais alta, jogador que bate bem na bola, como o Léo Fernandes, para a gente aumentar a nossa chance de fazer o gol. Só um minutinho. Você é de onde? De onde? Tirante-Hora. Diniz, quantos desfalques, tem o Marcelo Felipe Melo, que era a diferença hoje para contribuir com a derrota? Não acredito que foi por conta, não gosto de falar que os desfalques, os jogadores que entraram a gente perdeu como um todo, a gente quando ganha e tem desfalque a gente não fala e quando perde a gente sempre acha que foi por causa dos desfalques, não acredito que a gente perdeu porque a gente jogou, o Bragantino foi melhor que a gente.